Glória a Deus, aleluia. Cumprimento a amada igreja com a paz de Cristo. Amém. Aleluia. Que alegria estar aqui mais uma vez servindo na nossa amada casa. Para quem não nos conhece, eu sou Andréele Poroca, casada com Douglas Poroca. O mais lindo que você vai ver aqui é o meu esposo. E a minha princesinha Esther, a mais pentecostal também. Obrigada, irmão. Ela é pentecostal, 500 graus de puro fogo, santo poder. Se vacilar, dá mais glória do que você, viu? Roda no manto, entrega a profecia, fala a língua estranha. Se ela chegar perto de você e você não crer, não tem problema. Ela entrega do mesmo jeito. Ela é uma bênção na nossa vida e eu estou muito feliz. Nós estamos aqui há pouco tempo servindo, né? Estamos acá. É isso, né, pastor? Estou aprendendo. Estamos acá servindo ao Senhor há pouco tempo, mas muito alegres. Nós amamos a Devec Portugal. E o Senhor tem nos feito desfrutar nesta terra de muitos milagres em apenas poucos tempos que nós estamos aqui. Então, louvado seja o Senhor, glória para Ele para todo sempre. Amém. Foi-me dada a oportunidade, mas antes de apresentar, abra sua Bíblia em Levítico 9. Enquanto você abre aí a palavra de Deus, no livro de Levítico, capítulo 9, foi-me dada a oportunidade pelo pastor de apresentar aqui os meus materiais, né? Para a glória de Deus, ele me deu a oportunidade. Está escrevendo 2 livros. Livros esses que são promessas de Deus e que carregam consigo uma tipologia bíblica. O que significa isso? Uma ação do Antigo Testamento que reflete de maneira inferior a grandeza do que Cristo executaria no Novo Testamento. O primeiro livro, chamado Eva, é um livro que vai narrar sobre o primeiro casamento da história e fala de modo escatológico como findará todas as coisas no último casamento da história. O primeiro casamento tem um episódio de queda, mas através de Cristo nós desfrutaremos das bodas eternas por conta da sua graça e misericórdia. Aqui a gente fala sobre casamento, a gente fala sobre chamado, nós falamos sobre tantos assuntos importantes. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua casa e para a sua família. E o segundo livro que o Senhor me permitiu escrever, lançamos há pouco tempo, final do ano passado. Eu tenho a honra de ser prefaciado pela nossa pastora Elisete Malafaia. Esse livro fala sobre liderança, chamado e também de uma forma escatológica. Trata de uma tipologia bíblica. Eu, particularmente, gosto muito de tipologia, deu para perceber. E fala da forma como a igreja se posiciona nos dias de hoje, como nós precisamos agir e diante de todas as coisas que acontecerão. Aqui a gente fala sobre como a gente tem uma liderança frutífera, como a gente honrar ao Senhor em nosso chamado. E a gente está no ano do serviço e não há nada melhor do que você acrescentar e agregar na sua vida um livro que venha tratar sobre um assunto tão importante como a gente servir mais e melhor o reino de Deus. Amém? Se você desejar adquirir, vai estar lá fora. Eu trouxe poucas unidades e ele custa no valor de 10 euros. Você pode fazer pelo MBWay, por dinheiro, enfim. Você vai ver a forma que achar melhor e, dessa maneira, você está contribuindo no meu chamado, naquilo que o Senhor me confiou, mas também está investindo na obra missionária, porque, através daquilo que chega na minha vida, nós transbordamos em projetos missionários que nós trabalhamos. Então, se você puder, lá fora, vai ser um privilégio grande poder lhe dar um abraço. Amém? Você que pode, fique de pé em nome de Jesus. Pastor Paulo, muito obrigado pela honra de servir aqui. Eu sei o quanto esse altar é sério e, para mim, é um privilégio muito grande. A todos os pastores aqui, minha gratidão, vocês são bênçãos em nossa vida. A pastora Mona Lisa, uma mulher que reflete a liderança de Esther, humilde, serva e um exemplo para a minha vida. Ele ama em Cristo Jesus. Levítico 9, vamos ler os versículos 22, 23 e 24. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor diz assim: Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado e o holocausto e a oferta pacífica. Então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação. Depois saíram e abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Você pode repetir a parte B que diz: e a glória do Senhor apareceu a todo o povo no 3? Vou contar até 3 e você repete comigo. 1, 2, 3 e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Porque o fogo saiu de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo jubilou e caiu sobre as suas faces. Diga a parte B junto comigo, no 3, 1, 2, 3 e jubilou e caiu sobre as suas faces. Vamos orar?
Deixe sua Bíblia aberta em seu assento e ore junto comigo nesta noite. Pai eterno, nós queremos te glorificar, Senhor, por mais um dia na tua casa, pela tua palavra, pela tua presença e pelo teu poder. Pai, em nome de Jesus, nós não temos, não podemos e não somos nada, mas Tu és o Deus Todo-Poderoso, que está sentado em Teu alto e sublime trono, em Tua destra, a toda a justiça, e o querer e o efetuar a Ti pertence. Nesta noite, Senhor, nós nos colocamos em humildade diante da Tua presença e pedimos, opera em nós o Teu querer e o Teu efetuar, porque é bom, é perfeito e é agradável. Senhor, se Tu queres nessa noite, salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo, manifesta a Tua glória com sinais e maravilhas. Fala conosco, Deus. Fala conosco no íntimo, no profundo, no escondido, aonde ninguém consegue acessar a Tua palavra. Entra e transforma, edifica, consola, exorta, aproxima. Manifesta em nós o Teu querer. Quando o Senhor fala, a terra treme, os montes se abalam. Quando o Senhor fala, o morto ressuscita. Então fale conosco nesta noite. É tudo que nós te pedimos, porque viemos até aqui, porque cremos e reconhecemos que a Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Então cumpre em nós, Senhor, a Tua vontade. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Quem concorda, diga amém. Amém. Aleluia. Pode sentar dando glória a Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, essa passagem que nós estamos lendo é uma passagem que fala sobre um momento crucial na vida de um homem. Um momento em que Deus vai honrar ele de maneira tremenda diante de toda a congregação. E neste texto vai trazer menção como Deus se manifestou para o povo através daquela honra. Deus, em toda a sua magnificência, Ele poderia operar a sua glória de várias maneiras. Mas Ele decidiu se manifestar através do sacrifício de um homem. Deus decidiu entrar em ação para revelar que Ele estava testificando uma grande honra, testificando um grande chamado, testificando um grande serviço. Nós estamos lendo o livro de Levítico, que fala de uma maneira geral as regulamentações de Deus para a tribo de Levi e o sacerdócio, que serviria diante do tabernáculo, que serviria diante do templo de Deus. A sua palavra, a palavra Levítico, na Septuaginta, a tradução inicial dele significa "e ele chamou". Deus chamou uma tribo específica no Antigo Pacto para que servisse a ele dentro do tabernáculo, para que executasse um serviço diante da sua presença, pois a glória de Deus se manifestou para o povo de Israel durante a coluna de nuvem e depois se manifestou na conclusão do tabernáculo, diante do tabernáculo, diante da tenda, diante do povo. Então Deus escolhe essa tribo para que lhe sirva, para que cuide do ensino da palavra de Deus e de todas as regulamentações religiosas, sanitárias e morais para o povo de Israel. Nesse contexto, nós compreendemos que através de Cristo Jesus, aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, hoje no novo pacto, pela graça de Jesus, nós não somos mais apenas uma tribo que serve a Ele, mas de uma maneira geral e universal, todos aqueles que confessam Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, são eleitos por Ele, chamados por Ele, para exercício de um serviço santo, um sacerdócio que o adore, um sacerdócio que manifeste a sua glória. E talvez você esteja aí olhando para mim e esteja pensando: eu não tenho nenhuma execução dentro da casa de Deus, eu não tenho nenhum título diante da casa de Deus, eu não carrego nenhuma posição, eu não influencio, eu não trabalho em nenhum departamento. Será que Deus me chamou para alguma coisa? E a palavra de Deus nos diz em Jeremias capítulo 1, o versículo 5, que antes de você estar na madre, Deus já tinha te separado, Deus já tinha te escolhido para que as nações você fosse por profeta. A palavra de Deus diz em João 15:16 que não fosses vós que o escolhestes, mas Ele escolheu a vós. Apocalipse capítulo 1, versículo 5, o texto nos diz que pelo sangue de Jesus fomos lavados, fomos escolhidos como reino sacerdotal para que a gente sirva diante dEle. Então, talvez você não tenha descoberto a sua função no reino, mas um chamado de serviço você já recebeu. Um chamado de serviço Deus quer que você execute. Um chamado para influenciar pessoas pelo poder da palavra, Ele
Ele já te deu. Sabe o que acontece com o ser humano? Ele espera reconhecimento humano para executar algum serviço. Mas antes de qualquer coisa, o que vai testificar a veracidade de quem serve não é o título, mas é o coração. Se você esperar alguém te colocar em um departamento para servir, se você esperar que alguém lhe chame de missionária, pregador, escritor, se você esperar que alguém te coloque como alguém de liderança em algum departamento para servir, desculpa lhe dizer, mas você está fadado ao fracasso. Mas se você decidir servir a Deus a despeito de título, de cargo, de reconhecimento, de honra, Ele é o Deus que vai se manifestar, revelando a sua glória, para que em você o poder dele se manifeste, para que em você vidas sejam impactadas e os sinais e maravilhas aconteçam. Eu estou diante de uma igreja que acredita no poder de Deus. Nós vamos ver Portugal sendo invadidos pelo poder de Deus. Nós vamos ver as nações sendo invadidas pelo poder de Deus. Você é a boca profética deste tempo. Você é a geração eleita. Geração eleita. Você foi escolhido antes da fundação, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação. E neste texto nós compreendemos que ele vai honrar um homem para servir de sacerdócio, o sumo sacerdote eterno. Ele é escolhido. Êxodo 28 fala do momento em que Deus se revela a Moisés no Monte Sinai. A glória se manifestou de maneira tão grande naquele monte, que a palavra de Deus nos diz que aquele monte foi inundado de uma nuvem, de um fogo e de um som tão grande, que aos filhos de Israel que viam aquela glória, viam como um fogo consumidor. E aos olhos dos filhos de Israel, Moisés entra no meio daquele fogo, Moisés entra no meio daquela glória. E eu sinto vontade de dizer nessa noite da minha alma, como é bom nós entrarmos na unção de Deus, na glória de Deus, na comunhão com Deus. Quisera todos quisessem ter o mesmo desejo de entrar no meio da glória de Deus e receber revelações que Ele não dá a todo mundo, porque não é todo mundo que tem a coragem de entrar diante da presença de Deus. Nós vamos ver que Arão foi um homem usado por Deus de diversas maneiras. Ele foi usado por Deus de maneira simples, como apenas um porta-voz de Moisés em Êxodo capítulo 4. Depois Deus o coloca como profeta em Êxodo capítulo 7, por consequência, ele vai operar sinais e maravilhas no meio do povo, junto com Moisés. E num determinado momento, depois que Deus dá as instruções ao povo e Moisés está lá no Monte Sinai, ele vai ser colocado como líder por Moisés. E essa liderança faz com que ele e Uri esteja diante do povo. E o povo viu Moisés se ausentando. O povo viu Moisés saindo da presença deles e estando com Deus, num fogo que parecia consumir todas as coisas. E o desespero alcançou o coração daquelas pessoas. O coração alcançou um desespero tão grande que eles precisavam ver a manifestação de Deus. Tipologicamente, Hebreus capítulo 3, versículo 2, o texto nos diz que Moisés tipifica a obra de Cristo. E se Moisés desapareceu entre uma nuvem de glória, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículo 9, vai nos dizer que aquele homem, Jesus Cristo, ressurreto, depois de 40 dias ministrando para o povo, depois de toda a sua operação, ele vai subir entre as nuvens e vai sumir de maneira tal que os discípulos ficavam preocupados para onde Jesus estava indo e ficaram olhando para cima. E aí apareceu 2 varões galileus que, olhando para ele, dizem assim: por que vocês estão parados fitando os olhos para cima? Aqueles que antes vocês viram subindo entre as nuvens é o mesmo que vocês verão descer de lá com alarido, com guerra, para estabelecer o seu reino. Aquele que hoje você pode não estar vendo de maneira física, operando algo na sua vida, é o mesmo que virá de maneira surpreendente para operar de maneira eterna todas as coisas. Deixa eu te dizer uma coisa: por conta do sumiço de Moisés, o povo toma uma atitude descompensada. E muitas vezes, por nós não vermos a ação de Cristo e a ação de Deus de maneira extraordinária ou sobrenatural, porque nós temos essa mania de excluir o natural de Deus e o ordinário de Deus como se isso fosse algo banal, mas na verdade isso é tão fundamental, porque a gente espera um redemoinho, mas é mais importante do que redemoinho é o ar que a gente respira, porque sem o ar que a gente respira não tem como desfrutar de
redemoinho, mas a gente valoriza mais o quê? O extraordinário, o sobrenatural. Às vezes a gente valoriza muito mais uma cura de maneira imediata do que o processo gradativo de um câncer, que precisa de radioterapia, quimioterapia, e Deus vai lá e opera o milagre do mesmo jeito, de maneira natural. A gente precisa aprender a valorizar o Deus que age no natural, o Deus que age no sobrenatural, o Deus que age no ordinário, mas o Deus que age no extraordinário. Se a gente aprender a ver Deus em tudo, a glória dele em tudo, não tem como esmorecer na fé, não tem como a gente atrair para nós a ira dele, mas atrairemos a glória do Todo-Poderoso. O povo ficou desesperado. Chegou para Arão, um líder, e pediu para que ele fizesse fundição de mãos, construísse um ídolo para que representasse eles diante do deserto. Engraçado, Deus às vezes demora, Jesus às vezes demora em agir na nossa vida em alguma causa. Muitas vezes Ele está provando o nível da nossa dependência, o nível da nossa fé, o nível de quanto nós estamos dispostos a esperar, sem tomar decisões precipitadas, sem tomar decisões descompensadas, sem agir pelo impulso, sem agir pelo desejo, sem agir pela emoção, mas agindo de maneira racional, esperando dele, que é o autor e consumador da nossa fé. Do alto virá o teu socorro. Pode estar demorando, mas continua firme, porque aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te separou, é o mesmo que vai trazer a solução do alto. Por que eu estou falando que é do alto? Porque ele vai construir a fundição de um bezerro de ouro. E as primeiras instruções de Deus na sua manifestação de glória foi: não idolatre, não adore outros deuses. A primeira. E a segunda foi: não construa fundição de mão, não construa imagem para revelar a minha glória, para revelar aquilo que é santo, para revelar aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, de maneira que atribui o que é natural àquele que é sobrenatural, aquilo que é perecível àquele que é imortal, aquele que pode todas as coisas. Não podemos atribuir coisas humanas. E como nós agimos assim? Quando tiramos toda a primícia da nossa vida e colocamos em coisas e em pessoas. Quando tudo está difícil, quando o arrendamento não chega, quando a porta de emprego não chega, quando o casamento não é consertado, quando o filho não se endireita, quando as coisas parecem perdidas e o Senhor parece não estar agindo, porque de maneira sobrenatural você está esperando algo espetaculoso para ver o agir de Deus, aí a gente começa a agir de maneira precipitada. O bezerro de ouro aparece, a idolatria aparece, a esperança em homens aparece, a esperança de um socorro familiar fica no dinheiro, a esperança para que as coisas venham a acontecer no casamento fica no quanto aquele homem vai se disciplinar com os afazeres de casa, a esperança para um filho fica na psicóloga. É quando a gente tira a primícia de Deus e coloca em coisas humanas, aquilo que é de Deus e coloca naquilo que é natural. Deus age no natural e no sobrenatural, mas nós nunca podemos substituir o trono que há dele na nossa vida, a glória que é dele na nossa vida, que no momento de aflição possamos continuar adorando a ele em santidade, esperando nele em santidade. E o texto de Levítico 8:9, ele é um paralelo com o Êxodo 40, que fala sobre a finalização de um projeto que Deus deu a Moisés no silêncio no Sinai e que vai ser revelado em público. Mas a última menção que é feita ao nome de Arão é em Êxodo 32, quando ele constrói a fundição, quando ele faz o bezerro, quando ele idolatra. E muitas vezes a gente está sujeito às falhas humanas no decorrer da nossa caminhada. Se você espera que o seu caminho com Jesus seja infalível, deixa eu te contar um segredo: você não é super-herói. Eu não sou Mulher Maravilha. Nós vamos falhar sim no meio da caminhada, porque o único sacerdócio perfeito e eterno é Jesus Cristo. Hebreus capítulo 7. Mas o que nós não podemos aceitar é viver sujos na lama do pecado. Nós reconhecemos a nossa falha, com o coração contrito nos arrependemos
e Ele é fiel e justo para que por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, sejamos redimidos, justificados, lavados. Sabe qual é o problema? Tem muita gente que deixa de servir, tem muita gente que deixa de fazer por conta de erros do passado. O episódio que nós falamos do bezerro de ouro é um episódio que não finaliza na vergonha. É um episódio que não finaliza no fracasso de um chamado, no fracasso de um homem, de um serviço, de uma liderança. Deus não separa ninguém para a vergonha. São as nossas atitudes que vão definir o quanto Deus vai ser glorificado ou não na nossa vida. E sabe por que eu quero te dizer que a vida de Arão não findou no fracasso? Não é por conta da consagração em público, não é por conta da honra em público, não é por conta da titularidade em público, é por conta da atitude que ele tomou no meio do erro. A palavra de Deus nos diz que quando Moisés recebe de Deus a revelação que o povo estava em alarido de festa por conta do bezerro, porque Arão não achou suficiente, construiu o bezerro, mas preparou um altar e fez uma festa ao Senhor, e o texto diz que eles comeram, beberam, ceiaram, se alegraram, folgaram, que no hebraico significa farrearam. E o perigo está aí, é achar prazer no pecado. É farrear, achar graça naquilo que Deus não acha graça nenhuma. É viver de forma que Deus não se agrada. E o povo estava dessa maneira, e Deus se revelou a Moisés. E Deus falou para ele, quando Moisés se encontra com Josué. O texto diz que Josué olhou para Moisés e disse: o povo está em guerra. Porque muitos acham que a adoração a Deus, que serviço a Deus é uma festa para bezerro de ouro, para elogiar homem, para agradar famosos, títulos e astros do mundo gospel. Muita gente acha que culto, adoração é para que a gente faça as coisas de maneira que a fama, o elogio, a recompensa venham em primeiro lugar, e a gente acha, Deus está no meio, Deus está se agradando, Deus está recebendo, mas o ouvido de Moisés, de Josué, que estava entre a glória de Deus e o povo de Israel, ele vai dizer: o som que eu escuto não é de festa, o som que eu escuto não é de aprovação de Deus, mas é alarido de guerra. Então que a gente possa discernir os lugares que nós precisamos estar, as alianças que nós precisamos fazer e os comportamentos que nós precisamos tomar. Para quê? Para que a gente não ande confundido com festa do mundo, mas que a gente ande agradando a Deus, que a gente não ande em meio a alarido de guerra, mas que a gente possa desfrutar da glória de Deus. Moisés, quando desce, ele vai tomar algumas atitudes. E antes de eu te falar a atitude de Moisés, deixa eu falar de Arão. Ele chega, quebra a tábua, e quando ele quebra as tábuas, ele pega ela, queima no fogo, elas viram cinzas. Moisés faz isso, quebra as tábuas da lei, elas viram cinzas, ele pega as cinzas, joga nas águas, pega aquela água amarga, aquela água com as cinzas que fala da quebra da lei, a quebra dos princípios da moralidade da palavra, e vai dar para que o povo beba. E ele vai dizer assim: quem é do Senhor, quem escolhe se posicionar em arrependimento, em posicionamento diante do arraial, diante da sociedade, se coloque do meu lado do arraial. E a palavra nos diz que toda a tribo de Levi se posiciona ao lado de Moisés. Me respondam uma coisa: Arão era que tribo? Eita Deus, eu preguei esse tempo todinho, Jesus. Arão era de que tribo? E se ele pertencia a Levi, eu não estou conjecturando. Eu estou utilizando do texto que a palavra me permite dizer. Que sendo da tribo de Levi e toda a tribo se posicionou, o que vai revelar a manifestação da glória de Deus no serviço de Arão não é o título, mas é o coração. Porque no momento em que ele é confrontado, o posicionamento que ele carrega, ele decide se estabelecer diante da palavra e não diante do bezerro. Ele decide estar diante de Deus e não diante do elogio. Ele decide estar diante de Deus e não diante das pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa: Deus só honra pessoas que carregam um coração puro. Deus só dá promessas futuras para quem tem um coração contrito e humilde. Deixa eu te dar um exemplo para que você entenda. Saul tinha título, mas não carregava promessa futura, porque o seu coração era soberbo. Mas um Davi pequeno e humilde tinha coração humilde, tão humilde, que no momento das promessas
promessas de Deus, ele carregou um reinado de maneira hereditária, que transbordaria no Messias, porque o seu coração era puro. Era porque ele era perfeito? Não, mas porque ele escolheu não cair novamente no mesmo pecado. Ele se levantou, ele adorou, ele buscou ao Senhor em humildade, em coração contrito. O Salmo 51:17, quando vai narrar o texto em que ele pecou, em que ele adulterou, mas ele reconheceu a sua falha, ele chorou, ele se amargurou, ele passou o tempo necessário para se reconciliar, e ele disse que o Senhor não se agradaria de sacrifício, mas de um coração contrito e arrependido. Sabe por quê Davi recebeu um título tão honroso? Sabe por que Pedro recebeu um título tão honroso como líder da igreja primitiva? Ele foi aquele que negou Jesus por 3 vezes, mas sabe por que ele foi colocado com um título tão honroso no futuro? Sabe por que Deus escolheu essas pessoas? Porque no momento do posicionamento, o coração falou sobre contrição e arrependimento. Sabe por que Deus honrou eles? Porque eles identificaram o erro, o pecado e decidiram não deitar mais nele. Eles escolheram honrar a Deus. Você vê Davi pecando de novo em adultério no texto da palavra de Deus? Sim ou não, igreja? Você vê Pedro negando novamente? Sim ou não, igreja? Você vê Arão construindo o bezerro de ouro de novamente? Sim ou não, igreja? Aí é que está. Tem gente perecendo no deserto porque ainda está debaixo da lei. Tem gente que não está largando o chamado e o serviço e as coisas diante da igreja do Senhor, porque ainda continua preso à lei que condena. Moisés pegou a lei e quebrou. Pegou as cinzas, jogou no rio, na água, e deu para o povo beber. Mas deixa eu te falar o que Jesus fez por mim e por você. Ele pegou a lei que condenava e, em vez de quebrar, ele carregou sobre si as nossas transgressões e iniquidades. Jesus colocou sobre ele o pecado de toda a humanidade, passado, presente e futuro, carregando sobre si toda a transgressão e iniquidade. Pegou o que era condenação para a morte e trouxe salvação e vida. Sabe o que Jesus fez? Ele pegou as cinzas do nosso pecado, jogou no mar do esquecimento, e isso foi meio do seu fogo, o fogo que purifica, o fogo que lava, o fogo que capacita. Você tem Jesus na sua vida. Você pode não ser perfeito, mas por meio dele você vai se endireitando, eu vou me endireitando, e ele se aperfeiçoa em nós. Grande honra aquele homem vai viver. A última menção a ele não foi o bezerro de ouro, porque no bezerro de ouro o seu nome é mencionado. A última menção a Arão é quando ele se junta à multidão no mesmo propósito para erradicar o pecado. Veja a diferença de quem tem um coração que não está no título, mas está na presença de Deus. Ele não está preocupado quando o seu nome é mencionado. Ele não está preocupado quando o cartaz tem a sua foto. Ele não está preocupado com o reconhecimento do seu RG, do seu NIS, do seu NIF. Deus não está preocupado com isso. E um chamado verdadeiro também não deve se preocupar. Deve se preocupar em estar no mesmo propósito, em unidade, na igreja de Deus, ajudando a erradicar a idolatria, a erradicar o pecado, a erradicar a mentira. Um chamado que serve a Deus, ele combate aquilo que não glorifica o Senhor. Dessa maneira, quando ele constrói o bezerro de ouro, ele atrai a ira de Deus. Mas aquele homem vai atrair a glória de Deus. E atrair a glória de Deus deve ser a atividade diária que cada um de nós deve carregar. Quem de nós nunca atraiu a ira de uma pessoa? Quem de nós nunca atraiu um sentimento bom de uma pessoa? Se você olhar para a sua vida hoje, você pode achar alguém que ao mesmo tempo que carrega e atrai para você uma ira ou um sentimento carnal que não seja muito bom, também é a mesma pessoa que pode trazer sobre você um sentimento de amor muito grande. Você tem alguém que já passou por isso na sua vida? Você tem alguém que já passou por isso? Me ajude a pregar nessa noite. Alguém já tirou um sentimento bom e ruim de você? Se já, levante sua mão. Obrigado. Já?
A mesma pessoa, e assim é a gente com Deus também. A mesma pessoa pode atrair a ira de Deus ou a glória de Deus. Eu mesmo, na minha vida particular, vou te dar um exemplo rápido para que você entenda. Meu marido. Meu marido é um homem que tira de mim o maior amor do mundo. Depois que eu casei com ele atraiu isso para a minha vida. E depois nós tivemos a nossa princesa. Ele atrai para mim o maior amor do mundo. Mas tem dia, tem momento. Será que é só lá em casa, irmão? É nada, pastora. Eita Deus, revela a vida do pastor nesse momento. Tem momentos lá em casa que ele chega para mim, hoje foi um dia desse, parece que estava adivinhando. E ele chega assim e faz... É para pregar melhor, né? É para me lembrar dele aqui, Jesus. E ele chega para mim e faz: amor, cadê o meu sapato branco? Eu olho para ele e faço: está no guarda-roupa, na porta direita. Você vai olhar para o canto lá embaixo, da última prateleira. Você vai medir 23 centímetros de distância, vai encontrar lá no canto. Ele está ali, eu tenho certeza. Ele vai chegar lá no guarda-roupa. Ele vai abrir a porta. Vai fazer assim. Não está aqui não. Amor, cadê o meu sapato branco? Eu disse: eu já disse a você que está lá no guarda-roupa, lá no canto direito. Você vai olhar para baixo, vai marcar 23 centímetros e você vai achar o sapato branco. E ele vai dizer: eu já fiz tudo isso. Aí quando eu chego para olhar ele procurando, tá não. Eu fiz: rapaz, tu não tem a capacidade de tirar o preto da frente. E ali o nosso coração se enche de vários sentimentos. Quem tem filho aqui vai ver, vai acordar e vai dizer: mamãe, bom dia. E daqui a pouco está lá, peiticando na tomada. No Nordeste, peiticando significa insistindo, persistindo, perseverando em botar o dedinho naquele... Como é que fala aqui? É tomada mesmo? Tomada, que bom. Aleluia. Tocando na tomada. As mesmas pessoas têm esse potencial de atrair a ira e a glória de Deus. E como eu posso atrair a glória de Deus para a minha vida? Como eu posso agir diante de presença tão maravilhosa? Como eu posso ver e desfrutar de algo tão tremendo? Se da mesma maneira que por amor você consegue perdoar alguém que você vive, se da mesma maneira por amor você pode perdoar o seu esposo, a sua esposa, perdoar os seus filhos, perdoar talvez alguém que você nem conheça, mas que te feriu, mas a gente recebeu um perdão maior por meio de Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, a palavra de Deus diz que foi estabelecido sobre nós um dom gratuito de Deus, imerecido. Eu e você não merecemos nada, mas Ele, por amor, decidiu perdoar a mim e a você. E é o seu perdão que faz a gente não perecer no deserto. É a sua vida que faz a gente não perecer no deserto. Quem aqui já desfrutou da glória de Deus? Quem aqui já sentiu uma presença tão poderosa? Eu cheguei aqui, o Senhor estava ministrando aqui o hino de ensaio da glória de Deus, e era justamente sobre isso que era o enfoque da mensagem. Eu cheguei nele e já estou para terminar. Muitas pessoas já desfrutaram da glória de Deus. E eu vou te dar um exemplo. Quem já orou de maneira tão impetuosa e insistente, que chorou tanto, que se quebrantou tanto, que adorou tanto, que o catarro se misturou com o cabelo e você não sabia o que era o quê? Quem mais? Catarro é catarro aqui? Cuspe? Quem já se envolveu num cuspe? De tanto adorar, de tanto orar, de tanto buscar, até que o teu quarto foi inundado, aquela cozinha foi inundada, aquela igreja foi inundada, uma glória encheu o ambiente. E você já não estava mais nem aí para aquele cabelo, nem aí para as tuas roupas, nem aí para a tua cara feia. Você estava preocupada em desfrutar da glória de Deus. Quisera todos que acessassem a presença quisessem desfrutar da glória. Moisés desfrutou da presença e da glória, mas o povo não quis. Nem todo mundo que sente a presença de Deus aqui vai querer desfrutar da glória. É uma diferença muito clara. Presença é onde Deus está, a glória é onde a gente se manifesta junto com Ele.
Presença, a gente sabe que Deus está aqui. Sabe o que é sentir a glória? É quando a presença influencia tudo que nós somos, tudo que nós fazemos. A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, tudo que você faça, faça para a glória de Deus, sabendo que Ele está no ambiente, se envolva com Ele de maneira que não seja mais um culto, mais uma campanha da vitória, mais uma terça-feira, mas que você desfrute da presença que está neste lugar, que você se envolva com a glória de Deus. Sabe, nem todos desfrutam de uma oração nesse nível. Talvez alguém se converteu agora há pouco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Sabe uma das maneiras de você revelar a glória de Deus? Sabe uma das maneiras de você ver a glória de Deus? Salmos 111, versículo 3. Os céus manifestam a sua glória, e todas as coisas, obras de sua mão, revelam a sua glória. A criação revela a glória de Deus, as flores da primavera revelam a glória de Deus, mas o inverno também, o outono também, o verão também. A prova revela a glória de Deus, o mar revela a glória de Deus, a areia revela a glória de Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele e por meio dEle, e todas as coisas revelam a sua glória. Você é coroa da criação de Deus. Você é uma máquina perfeita. O ser humano é uma máquina perfeita. Você revela a glória de Deus. Que a gente às vezes acha que a glória de Deus é trovão, que a glória de Deus é extraordinária. Mas no ordinário, no natural, na natureza, a glória de Deus se manifesta. Você tem a oportunidade de desfrutar da glória de Deus. Sabe onde mais a glória de Deus se manifesta? Na provação, 2 Coríntios capítulo 4, verso 6. Porque a nossa leve e momentânea tribulação estão produzindo em nós um peso de glória muito excelente e eterno. Na tua prova, na tua dor, no teu lamento, no teu choro, a glória de Deus está produzindo em você. A glória de Deus está na enfermidade. A glória de Deus se revela até na morte, no luto, na dor de perder alguém. João capítulo 11, versículo 40, Jesus olha para Marta e Maria e diz: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus se revele. Eu não sei o que você está vivendo, se é morte, se é luto, se é enfermidade, se é prova. Uma coisa eu sei: a glória de Deus, a glória de Deus, a glória de Deus se manifesta na sua vida. E por meio de Cristo, você pode desfrutar de um nível de glória muito maior. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 1, versículo 3, que Cristo é o resplendor da glória de Deus. Foi colocado como majestade, sentado à destra de Deus. Isso significa que todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador se torna templo e morada do Espírito Santo, selado pelo seu Espírito, e pode desfrutar da glória de Deus, porque Jesus é a glória do Pai. João capítulo 1, versículo 14, o texto diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a glória do Pai se manifestou na terra por meio dele. O Filho unigênito de Deus, Jesus, quer te demonstrar através do seu sangue a glória de Deus. E como é que isso acontece? Fique de pé em nome de Jesus. Isso acontece quando você decide se posicionar diante do seu comportamento, diante da sua vida, diante dos seus sentimentos, e parar de colocar pessoas e coisas no lugar daquilo que é de Deus. Arão, ele atraiu a glória de Deus, porque ele decidiu entregar a sua vida diante da tenda, assumir o seu chamado e a sua responsabilidade, passando por todos os processos necessários da consagração. Aqui é um momento em que ele vai ser honrado, o título vai chegar diante da tenda da congregação. O episódio passado não foi o bezerro, era onde seu nome foi mostrado, mas aonde a atitude do seu chamado é revelada, é quando ele se arrepende e ele é unidade junto com o povo para erradicar a idolatria. Eu não sei qual é o último episódio que as pessoas conhecem sobre a sua vida,
Mas hoje você pode tomar uma atitude que Arão tomou. Se posicionar diante da tenda, se arrependendo dos seus pecados e assumindo o seu chamado diante de Jesus. Desejando servir a Ele e entregar a sua vida por completo. Entregar a sua vida de tal maneira que nada mais tome o lugar da primazia dEle. Sabe por quê? O que Deus quer fazer na sua vida é que você se torne aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. Perdão, 2 Coríntios 3. O texto nos diz que pela lei, aquilo que era transitório passou. Havia um véu que cobria a face das pessoas para que não vissem a glória de Deus. Mas através de Cristo nós não vivemos mais aquilo do que é transitório, mas aquilo que é eterno. Através de Cristo nós podemos desfrutar da glória de Deus. E o texto diz que nós nos tornamos reflexos da glória de Deus como um espelho. De maneira que todos os dias nós nos aproximamos da imagem e semelhança dEle. Nos aproximando do trono da sua graça. E a gente precisa desfrutar disso. Nós precisamos da glória de Deus. E Ele entregou sacrifícios diante de Deus por Ele, pelo povo, de tal maneira que o sacrifício daqueles animais trouxeram a presença de Deus, e o fogo saiu do meio da nuvem, consumiu o sacrifício, e o povo jubilou. Agora não mais farriou, não mais sobre pecado, não mais sobre coisa errada, mas agora o povo jubilou e se alegrou de verdade. A verdadeira alegria não está nas coisas da terra, a verdadeira alegria não está em fazer um salão, a verdadeira alegria não está em comprar roupas na Zara, comprar roupas na Louis Vuitton, a verdadeira alegria não está nas coisas da terra, mas a verdadeira alegria está em desfrutar da glória de Deus. O fogo saiu do meio da nuvem, consumiu o sacrifício. O povo olhou. O povo ficou parado? Não. O povo caiu. O povo sentiu tamanha alegria, tamanho poder, tamanha graça, que caíram em seus rostos no chão, desfrutando da presença. Que os nossos cultos, que a nossa vida, que todos os dias, aonde nós estivermos, a gente possa desfrutar da glória de Deus, de tal maneira que a gente não fique inerte, que a gente não fique parado, mas que a gente possa entrar na manifestação da glória de Deus. Pastor, posso pedir para o louvor subir aqui? Louvor, vem aqui, por favor. Aquela música que vocês cantaram no início? Já entendeu, né? Glória, falei tanta glória a Jesus, tanto da glória. Deus quer que você seja um reflexo da sua glória, para que você no grande dia desfrute de uma glória eterna. A palavra de Deus diz em Apocalipse 22 que Ele é a glória eterna, onde lá não precisa de lâmpada de LED, luz, porque Ele é quem ilumina todas as coisas pelo poder da sua glória. Deus quer fazer algo eterno sobre a sua vida. Ele tem o poder de anular sentenças na terra e de escrever o teu nome no livro da vida. Talvez alguém olhou para você e o episódio passado tenha sido vergonha, tristeza e dor, mas eu vim da parte de Deus para te dizer, não vai terminar assim. Eu sinto uma graça de Deus, e antes de liberar o microfone, eu vou liberar sobre a sua vida uma palavra que Deus me confiou, e quem crê recebe, quem não crê recebe também, porque eu creio por você. Deus me trouxe aqui para te dizer, não vai ficar escrito o episódio da vergonha, mas diante da tenda da congregação, todos vão ver Deus te honrando, não por causa do título, mas por causa do teu coração, do teu serviço. A glória de Deus vai testificar aquilo que Ele tem na sua vida. Aguarde, aguarde, porque Deus vai mostrar milagres. Deus vai testificar pelo seu poder, que é Ele lá no trabalho, que é Ele lá na família, que é Ele lá naquele arrendamento. Deus vai mostrar. Finalizei aqui, mas enquanto o louvor canta, você vai ter uma oportunidade na sua vida, desfrutar da glória de Deus. Não somente sentir a presença dEle, que está nesse lugar, mas desfrutar o que é isso, se derramar em adoração, entregar um sacrifício de coração humilde. É chorar na presença, é clamar pela presença. Eles vão louvar, e quem já é salvo em Jesus Cristo, aproveite essa oportunidade para render ao Senhor um sacrifício que o adore, um sacrifício que o honre, em que você senta a glória dEle. Não se preocupa com a maquiagem, não com o perfume, em ficar fedendo, não se preocupa com o cheiro, irmão. Aqui vai ser só cheiro suave, porque Deus vai receber o sacrifício de todos nós aqui. O que importa é você entregar o seu melhor nesse momento.
Mas quem não é salvo, quem ainda não entregou a sua vida a Jesus, quem ainda não o conhece como único suficiente Salvador, ou quem está afastado, você se desviou, mas você vem para o culto, você precisa voltar e se apresentar à tenda da congregação e apresentar sua vida como sacrifício. Se você quer confessar a Jesus como seu único Senhor e Salvador, se você quer reatar a sua aliança com Jesus, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui na frente. A decisão é sua. Você sabe se está afastado, você sabe se não tem aliança. Eu vou entregar o microfone, a oportunidade foi dada e você vai sair do seu lugar. Enquanto o louvor toca, é a oportunidade de você sair daí e entregar a sua vida aqui no altar para a gente orar pela sua vida. É a oportunidade que você tem de dizer: Jesus, eu quero desfrutar da tua presença e da tua glória. Eu quero reatar a aliança. Não interessa nenhum passado, o que interessa é a tua atitude hoje. E se você é salvo, feche os seus olhos e comece a adorar. Que este hino possa inundar o seu coração. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.